O micro-ônibus da Prefeitura de Pato Bragado caiu num barranco. 7 pessoas morreram e 13 ficaram feridas. Os passageiros eram pacientes que vinham se consultar em Cascavel e também em Toledo. Um caminhoneiro que teria envolvimento no acidente está sendo procurado. A nossa equipe pegou a estrada logo cedo, assim que soube do acidente, com o Anderson Prebianchi e a Roberta Cunha. E a Roberta está ao vivo em Marechal Cândido Rondon, para onde foram levados os feridos. E nos conta agora as primeiras informações, o que você conseguiu apurar desse acidente, em que trecho específico da rodovia foi isso. Boa tarde para você, Roberta Cunha. Oi, Parra, boa tarde para você, também para quem está em casa. Neste momento nós estamos bem em frente à unidade de pronto atendimento de Marechal Cândido Rondon, onde foram trazidas 13 vítimas gravemente feridas envolvidas nesse acidente. O acidente foi por volta entre 5 e 6 horas da manhã de hoje, na PRC 467. De acordo com o que a gente conseguiu apurar no local, o motorista do micro-ônibus saiu de Pato Bragado com 20 pacientes que iriam fazer hemodiálise na cidade de Toledo. Em uma curva bastante acentuada, um caminhoneiro, essa é uma informação ainda que não foi confirmada, mas possivelmente pode ter acontecido isso, um caminhoneiro vinha no sentido contrário, caminhão carregado de milho. Na hora da curva, ele acabou invadindo a pista contrária e bateu no micro-ônibus, que foi jogado ali num barranco e bateu contra as árvores. 7 pessoas morreram no local. Entre elas, tinha famílias, né? Uma mãe e uma irmã estavam indo ali, elas iam sempre para Toledo, porque a dona Lourdes Monteiro, ela ia segunda, quarta e sexta fazer hemodiálise na cidade de Toledo, mas infelizmente dessa vez terminou em tragédia. As notícias que a gente tem é de que o motorista desse caminhão está sendo procurado, equipes da Polícia Rodoviária Estadual estão no local até agora, equipes do Instituto Médico Legal chegaram há mais ou menos 1h30 no local, fizeram toda a perícia, o local de frenagem, fizeram a medição então da frenagem, porque o motorista do micro-ônibus sim tentou frear, e agora há pouco é que começou então o desencarceramento das vítimas fatais de dentro do micro-ônibus. Nós conversamos com o Corpo de Bombeiros que fala um pouquinho mais sobre o atendimento das vítimas. A gente tem essa sonora e a gente vai assistir então. O Corpo de Bombeiros de Marechal Cândido Rondon foi acionado por atendimento de uma ocorrência envolvendo um caminhão e um micro-ônibus da Prefeitura Municipal de Pato Bragado. Esse micro-ônibus fazia o transporte de pacientes da Secretaria de Saúde daquele município e se envolveu nesse acidente, onde resultaram 7 óbitos no local. E o Corpo de Bombeiros, com a sua estrutura, atendeu 3 vítimas graves desse acidente. Além do Corpo de Bombeiros, o SAMU e a Prefeitura de Pato Bragado também auxiliaram no atendimento dessa ocorrência, bem como o Batalhão de Polícia Rodoviária. Balanço geral nesse momento em cadeia, pessoal de Londrina também acompanhando a gente. Um abraço aí para o Juliano Marcos, todo mundo ligado no Balanço Geral em Londrina. A Roberta Cunha está ao vivo com a gente em Marechal Cândido Rondon, trazendo os detalhes desse gravíssimo acidente que matou 7 pessoas. Roberta, a informação que nós tínhamos no começo da manhã é de que era um ônibus com crianças, um ônibus do transporte escolar. Como é que foi a apuração das informações até que você conseguisse confirmar que na verdade era um ônibus de saúde, trazendo pacientes para serem consultados em Cascavel e em Toledo? Parra, desculpa, o helicóptero do Consamu acabou de sobrevoar aqui a unidade de pronto atendimento. Eu não consegui ouvir a sua pergunta. Você pode fazer de novo, por favor? Eu perguntei para você o seguinte: de manhã nós tínhamos a informação de que era um ônibus escolar com estudantes e depois veio a confirmação de que era um ônibus de pacientes. Como é que foi a apuração das informações pela manhã, já no caminho para Marechal Cândido Rondon? Como é que vocês fizeram isso para confirmar essas informações? Parra, é toda uma rede de apoio, né? Nós da reportagem já saímos para a estrada logo cedo. A gente tem uma equipe de produção muito afiada que já entrou em contato com o SAMU, também com o Corpo de Bombeiros de Marechal Cândido Rondon, Polícia Rodoviária Estadual de Pato Bragado. Então, enquanto a gente estava a caminho, o pessoal da redação já começou a fazer a apuração. A primeira informação foi de que seria um ônibus escolar que estaria aí com várias crianças
crianças, inclusive, que teriam morrido nesse acidente, mas logo em seguida essa apuração já foi feita, já foi descartada por conta do horário mesmo, que seria horário das crianças irem para o colégio, mas quando chegou por lá, o pessoal do Consamu também, Corpo de Bombeiros, já identificaram que se tratavam de um micro-ônibus da Secretaria de Saúde de Pato Bragado e que teria então todas essas vítimas adultas. A gente sabe que tinha uma criança nesse micro-ônibus de cerca de 5 anos de idade, mas felizmente ela não teve ferimentos. Ela está agora em observação já com o pai aqui na unidade de pronto atendimento. Realmente é uma tragédia, muitas famílias de Pato Bragado afetadas nesse momento. Nós chegamos por lá, o cenário era devastador, muitas famílias chorando, desesperadas, sem acreditar no que tinha acontecido. A notícia se espalhou muito rápido de que havia um acidente, né, que tinha pessoas feridas, mas os familiares acreditavam que as famílias, os parentes estavam vivos e quando chegaram no local se depararam com aquela cena horrível. Nós temos uma entrevista muito emocionante de um dos filhos de uma das vítimas. Vamos ver. Escutei as ambulâncias passando, nós moramos ali perto do cemitério, bem perto da avenida, daí eu escutei as ambulâncias passando, eu pensei, toda vez nos grupos logo cai, né? Eu abri, no que eu abri eu já via o ônibus aqui, eu já sabia que era minha mãe, porque falaram que era de Pato. E daí a gente se armou ligeiro, correu na UPA pensando que ela ia estar lá. Mas daí chegamos lá, já chegou 2 ambulâncias e falaram que não ia vir mais ninguém e minha mãe não estava entre eles. Daí a gente veio aqui e só confirmou que as 2 tinham falecido, minha irmã e minha mãe. O cara andando essas horas, de repente, por um descuido, acabar fazendo uma tragédia dessa, né? De repente a gente não sabe, não precisava, né, nem parar para prestar socorro, alguma coisa, né? Imagina o desespero desse homem em pensar, poxa, a minha mãe e a minha irmã podem estar entre os sobreviventes. Aí chega uma ambulância, cadê? Não é. Chega a próxima ambulância, não, agora ela está aqui, também não está. E aí falaram, não tem mais ninguém para vir com vida. Imagina o desespero de você ter a certeza de que sua mãe e sua irmã morreram num acidente. Uma situação que é só estando na pele da pessoa realmente para sentir. Ô Roberto, eu queria que você explicasse para a gente se o motorista está entre os sobreviventes ou se também se o motorista infelizmente foi vítima desse acidente fatal, porque ele que vai poder contar de fato o que realmente aconteceu. Parra, infelizmente o motorista não sobreviveu, ele morreu na hora mesmo, ali no local do acidente mesmo, não teve nem chance de socorro. Nós conversamos agora há pouco com a secretária de saúde de Pato Bragado, que disse que ele era um servidor que trabalhava há anos para a prefeitura, prestava um serviço primoroso, sempre foi um motorista exemplar. Ali na situação a gente consegue observar que realmente é um local bastante perigoso, de curva acentuada, que se você não tiver realmente muito esmero, né, no volante, você pode sim causar ou ser vítima de um acidente. Essas vítimas são todas moradoras de Pato Bragado, assim como o motorista desse ônibus. A gente está aqui bem em frente à unidade de pronto atendimento da cidade de Marechal Cândido Rondon. Nós conversamos também com a secretária de saúde de Marechal Cândido Rondon, que disse que enfermeiros e médicos de toda a região se mobilizaram para ajudar no atendimento das 13 vítimas graves que foram trazidas para cá. Elas receberam os primeiros atendimentos, algumas, pelo menos 10, permanecem aqui, 2 foram transferidas de helicóptero, uma para Toledo, no Hospital Bom Jesus, e outra para Cascavel, de helicóptero, e uma vítima foi transferida também para o Hospital Bom Jesus em Toledo, mas dessa vez de ambulância. Parra, a situação ali é realmente muito triste. Nesse momento, eles começam a retirar as vítimas lá de dentro, mas quando a gente chegou, os familiares ainda estavam lá, todos muito mobilizados. O cenário era bastante triste, assim. Essas famílias, elas iam com frequência para a cidade de Toledo, muitas delas faziam diálise por lá, então toda segunda, quarta e sexta faziam esse mesmo trajeto e dessa vez, infelizmente, terminou em tragédia. O que a polícia desconfia, o que você que esteve no local apontam a possibilidade de um caminhão ter provocado esse acidente? Quais são as pistas, os elementos que vocês escolheram no local que podem levar a crer que um caminhão, um veículo que teria fugido, está envolvido nesse acidente?
Parra, a perícia já está fazendo todos os levantamentos, mas o que a gente observa lá, claro que a gente não entende muito bem disso, mas é que a frenagem na pista em que o micro-ônibus estava começa em uma reta. Então ele não perdeu o controle da direção na curva, ele estava em uma reta. Também parte da carga de milho está sobre a pista. Então o que dá a entender é que esse motorista do caminhão, ele faria essa curva acentuada, mas provavelmente estava numa velocidade um pouco acima do normal, acabou invadindo, não conseguiu fazer a curva, invadiu a pista contrária e acabou então atingindo a carroceria do caminhão no micro-ônibus. O motorista do micro-ônibus não conseguiu segurar, perdeu o controle e acabou entrando ali nessa ribanceira e batendo nas árvores. Infelizmente, muita gente ficou ferida e tivemos aí as 7 mortes. Ô Roberto, e alguém chegou a passar informação para você, os próprios bombeiros, as pessoas que trabalharam no resgate, se os passageiros estavam usando o cinto de segurança? Chegaram a conseguir apurar esse tipo de informação por aí, Roberta? Olha, Parra, nós conversamos ali no local com o policial rodoviário estadual, mas ele não soube dizer. Enquanto a gente ainda estava ali no local do acidente, as equipes do Instituto Médico Legal estavam fazendo a perícia na rodovia. Eles ainda não tinham a informação correta se as vítimas estavam ou não estavam usando o cinto de segurança. Mas, pela gravidade do acidente, a gente supõe que elas não estariam usando, ou pelo menos não todas estariam usando, né? Muitas acabaram morrendo por serem projetadas para frente. A pancada foi realmente violenta, Parra. A Roberta Cunha volta ao vivo com a gente. Eu tenho uma tela agora para te mostrar, infelizmente, as vítimas desse acidente fatal registrado na PRC 467. Chama PRC porque existem 2 rodovias, a estadual e a federal, por isso que é a PRC 467. Lourdes Monteiro e Fabiane Monteiro, infelizmente, mãe e filha. A mãe, que viria fazer tratamento de hemodiálise, estava acostumada 3 vezes por semana, fazia esse trajeto para poder fazer a hemodiálise. O César Schaffer também foi vítima desse acidente, o João Skux, Nelson Ditz, Ivone Gentelini e uma pessoa ainda sem identificação. Vai ter que passar por perícia no Instituto Médico Legal para poder confirmar a informação. Esses dados foram repassados para a gente pela Secretaria de Saúde de Pato Bragado. Uma outra tela agora te mostra a dinâmica, o local onde foi esse acidente. Você percebe ali então a estrada oeste do Paraná, entre Toledo, Pato Bragado e Marechal Cândido Rondon. Bem nesse trecho de curva na rodovia foi onde foi registrado esse acidente. O que pode ter acontecido? Que as primeiras informações repassadas e apuradas pela polícia no local, de que um caminhão viria no sentido contrário e pode ter invadido a pista onde estava esse micro-ônibus. O micro-ônibus, para tentar desviar do caminhão, pode ter tido um choque lateral e, na sequência, acabou descendo do barranco. Roberta, as pessoas internadas por aí, existe alguma previsão de alguém sair para dar alguma declaração? O estado de saúde é muito grave, o que você pode dizer sobre os feridos? Parra, como eu disse antes, a gente conversou com a secretária de Saúde de Pato Bragado e também com a secretária de Marechal Cândido Rondon. Elas se mobilizaram, vieram para cá com toda a equipe da secretaria. Também médicos e enfermeiros de toda a região se mobilizaram para os atendimentos aqui. Todas as vítimas são de média a alta complexidade, ou seja, em estado grave. Elas foram trazidas para cá, algumas foram entubadas, outras já precisaram ser transferidas imediatamente. Helicóptero do Consamu esteve por aqui, levou 2 vítimas, uma para o Hospital Bom Jesus, na cidade de Toledo, e outra para o Hospital Universitário. A terceira vítima, que precisou ser transferida, saiu daqui de ambulância e até o momento eles estão aguardando vagas em hospitais para que esses pacientes sejam de fato transferidos. Mas a secretária aqui de Marechal Cândido Rondon afirmou que eles estão sim com estrutura toda montada e os pacientes estão sendo atendidos ali do jeito que necessitam, né? A gente falou um pouco, você mostrou o mapa ali de como teria acontecido esse acidente. A gente sabe que as rodovias estaduais aqui do oeste do Paraná não estão em boas condições. Além dessa imprudência do caminhoneiro, a falta de um acostamento também pode ter auxiliado aí na gravidade desse atendimento. Nós conversamos com o policial rodoviário estadual responsável pelo atendimento e ele fala um pouco sobre isso. Felizmente, na data de hoje, por volta das 6 horas da manhã, fomos acionados aqui no município de Marechal Cândido Rondon
na PRC 467, próximo ao quilômetro 18, onde tivemos informações de que um veículo, um ônibus que estava vindo de Pato Bragado, com pacientes esses pacientes iriam para Toledo consultar, né, se envolveu em um acidente. Chegando no local, foi constatado o acidente em que o ônibus perdeu a direção, entrou numa ribanceira e caiu nessa ribanceira. Nós não temos a informação de como ele se perdeu na direção, como o motorista se perdeu. Porém, há indícios de que houve um abarroamento lateral com um caminhão. Por quê? Porque a gente tem uma carga de milho espalhada próximo ao local do acidente e algumas marcas de frenagem também. Foram identificados as vítimas, sendo que o ônibus estava com 19 passageiros mais o condutor entrou a óbito e mais 6 passageiros também entraram a óbito no local. Havia uma criança no ônibus, porém essa criança foi encaminhada com ferimentos, mas não entrou a óbito. Que tragédia, né? Vou pedir para o Eduardo, nosso diretor de TV, separar para mim a tela com o nome das vítimas fatais desse gravíssimo acidente. Infelizmente o motorista é uma das vítimas e também tem 2 pessoas da mesma família, a dona Lourdes Monteiro, a mãe, e a Fabiane Monteiro, a filha, o seu César Schaffer, João Skux, o Nelson Ditz, Ivone Gentelini e uma pessoa sem identificação que ficou muito machucada e infelizmente não foi possível identificar a confirmação por parte do Instituto Médico Legal. Ainda hoje a gente vai voltar a falar sobre esse gravíssimo acidente. A semana começa de uma forma trágica por aqui. As rodovias da nossa região propiciam, infelizmente, esse tipo de tragédia. Mais uma registrada aqui no oeste do Paraná. 12h10. Já eu volto com a cobertura especial sobre esse acidente. Tem o recado dos nossos parceiros, que fazem parte aqui do nosso Balanço Geral. Vou chamar meu amigo Jonathan da Cerale Calçados, trazendo as ofertas para esse começo de semana, começo de mês, né? Fala, meu amigo, boa tarde. Fala, Barra, tudo bem? Começando o mês de maio, mês das mães. E você quer aproveitar já e antecipar o presente para a mamãe? Confere essas novidades que nós preparamos para você presentear a pessoa mais importante da sua vida. Confere comigo! Tem muitas opções de sapatilha das grandes marcas, como Moleca, Florata e Adam, a partir de R$ 39,90. Sapatilhas a partir de R$ 39,90. Tem também muitas opções em tênisinhos moda da Red Sun ou Sofia Almeida por apenas R$ 79,90. Olha só as novidades da Visano e da Modari que você vai encontrar a partir de R$ 99,90. Sapatos Scarpan a partir de R$ 99,90. E para deixar o pé da sua mamãe mais quentinha, tem muitas opções de botas Ugg por R$ 149,90. A sua mãe merece, né? Parra, e você sabe que aqui na Cerale você pode parcelar as suas compras no crediário, no cheque, nos cartões ou ainda dar aquele prazão no cheque de 240 dias. O presente da mamãe, Parra, está aqui, ó, na Cerale Calçados. É só chegar por lá, tem muitas ofertas, muitas promoções para você. Os melhores tênis calçados do mercado estão na Barão do Rio Branco, 1087 em Toledo. Cerale Calçados, aqui o menor preço sempre. Eu vou para um rápido intervalo, na sequência trago para você mais detalhes do gravíssimo acidente registrado na PRC 467. 7 pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas. O intervalo é rápido, eu volto já.